utilizando as noções de tempos históricos distintos que a nossa formação nos possibilita pensar, mas sem necessariamente almejar estar o tempo todo produzindo narrativa histórica sobre o passado. Olá, boa tarde a todos, todas e todes que acompanham mais esse programa do projeto de extensão A História em 60 Minutos, que é um projeto promovido no âmbito do Departamento de História do Centro de Ensino Superior do Seridó, o SERES UFRN, e também com apoio do Programa de Pós-Graduação em História, da UFRN também, e também com a parceria do Grupo de Trabalho de Teoria e História da Historiografia da AMPO Brasil e da Sociedade Brasileira de Teoria da História e História da Historiografia, a SBTHH. Bom, reforçando então que esse projeto desenvolve entrevistas com profissionais de história de todo o Brasil, entrevistas que estão disponíveis às sextas-feiras, né, no formato de audiovisual em canais institucionais do Departamento de História do SERES e do Programa de Pós-Graduação em História do SERES, o FRN, e também em formato podcast no Spotify. Reforçando também que as entrevistas são divulgadas e tudo que envolve esse projeto, grupo de discussão, enfim, planejamento, são divulgados pela nossa conta no Instagram, nosso perfil no Instagram, que é @60_história. Então, quem está assistindo ou vai assistir e tiver interesse em acompanhar, conhecer mais sobre o projeto e sobre nossas convidadas e convidados, sejam muito bem-vindos ao Instagram, segue lá, que é por lá que a gente conversa mais para além desse momento aqui. Bom, hoje nós temos uma ocasião muito especial, porque o projeto tem uma intenção muito significativa de ouvir profissionais de história que atuam em espaços diferentes, mas de maneira geral, a gente pensa no historiador, né, quase que exclusivamente na sala de aula, seja da escola, né, no ensino básico, seja na universidade. E hoje nós temos uma convidada que trabalha, né, é também licenciada em História, mas trabalha num espaço diferente da sala de aula, e que é a historiadora Clarissa Sommer, que é historiadora do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Clarissa? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Evandro, pelas palavras e pelas boas-vindas. Sim, eu atuo como historiadora no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. Estamos, né, de norte, você no outro oposto e eu aqui. O virtual nos possibilita isso, né? Que bom que a gente consegue se aproximar assim. Eu confesso que eu nunca imaginei que eu estaria ocupando esse espaço num podcast no Rio Grande do Norte e estou muito feliz por isso. Então, espero que a nossa conversa seja bem leve e produtiva ao mesmo tempo. Tenho certeza que sim. Nós te agradecemos mais uma vez, então, por você ter aceitado participar, né? Essa experiência do arquivo tão interessante, né? E para a gente começar, né, dada essa sua experiência, para a gente começar, eu vou colocar uma pergunta mais ampla, que tem a ver, como eu disse, né? Você é licenciado em História, bacharel em História, também mestra em História, né? E tem essa experiência nos arquivos. E desse ponto de vista, da sua formação e da sua atuação, né? Como é que você avalia o que é a história, né? O que é ou o que deveria ser, o que poderia eventualmente ser a história no século XXI, a história nesse momento em que nós estamos vivendo aqui no Brasil? Eu acho bem importante localizar no tempo, né, o que é a história no século XXI, porque a história, tanto enquanto disciplina acadêmica, escolar, quanto ela, enquanto conhecimento mais geral, se transforma, né? A história ela não é uma só, e ela foi se constituindo e foi se transformando ao longo dos anos, ao longo dos séculos, e eu acho que a forma como a gente responde a essa pergunta sempre parte do lugar que nós estamos ocupando no presente, né? Então, provavelmente, se tu tivesse me perguntado isso em 2005, quando eu entrei na graduação em História na URGS, a resposta seria bem diferente da resposta que eu vou te dar agora. E talvez, se nós conversarmos daqui uma década, quando eu já tiver... eu ia dizer quando eu já estiver quase me aposentando. Mentira, porque eu nem sei. Provavelmente em uma década ainda vai faltar muito tempo para eu me aposentar. Mas lá na aposentadoria, provavelmente a resposta será outra. A história é uma ferramenta de compreensão do mundo para mim. Ela é também uma ferramenta de luta, e eu acho que isso é indissociável, inclusive dos motivos pelos quais eu optei por essa formação lá nos primórdios, né, lá em 2005. Então, ao mesmo tempo, ela pode ser também uma ferramenta, assim, ela pode ser prazer, ela pode ser encantamento, né?
ela pode ser a nossa forma de se conectar com a compreensão do lugar que a gente ocupa no mundo. Então, eu acho que não tem como caracterizar de modo único, assim. A gente pode pensar desde uma perspectiva mais acadêmica mesmo, e dela enquanto disciplina, e do papel que ela cumpre quando a gente pensa no direito que a gente tem, que a sociedade, que as pessoas em geral têm, de acessar o conhecimento produzido sobre o passado, né, da ação das mulheres e dos homens ao longo do tempo, assim como a gente pode pensar no deleite que um bom livro de história pode trazer, a gente pode pensar no quanto o conhecimento histórico aporta para a preservação do patrimônio, para a preservação da memória. Então, a história, ela é um caleidoscópio, né? Ela é uma ferramenta caleidoscópica que nos ajuda a entender quem nós somos, a criticar, a olhar de uma forma mais crítica para o presente. E eu sei que tem aquela coisa do clichê, né? Entender o presente a partir do passado para transformar o futuro. A gente sabe que não é assim tão simples, que seria um pouco, inclusive um pouco ilusório, assim, imaginar que basta compreender o presente à luz do passado para não repetir erros do futuro. A gente vive e a gente percebe que estamos vivendo num momento em que a gente percebe, inclusive, né, de dentro da história em ação, da história acontecendo, o quanto muitas vezes a gente não aprende com as lições que a história pode dar, e o quanto a gente repete movimentos reacionários, do quanto a gente repete violências, do quanto a gente repete preconceitos, mas, ao mesmo tempo, nos ajuda a significar tudo isso que a gente vive e, às vezes, a acalentar um pouco nos momentos de incerteza, assim como a inspirar para a transformação mesmo, né? Eu sou otimista nessa perspectiva, eu acho que a história, ela também nos inspira para a transformação social, e eu acho que foi o principal motivo pelo qual eu busquei esse rumo, assim, lá atrás, quando eu optei por fazer o curso de História. Então, por enquanto é isso. Depois a gente vai complementando. Eu gostei muito, Clarissa, gostei muito do que você disse, assim, né? Porque você trouxe dois aspectos, assim, simultaneamente, né? Tanto a questão que você começou falando, depende muito de qual lugar que você está ocupando, se é como um aluno de graduação, se é atuando como bolsista, se é atuando na pesquisa, se é ocupando um cargo como o que você ocupa no arquivo hoje, né? Tudo isso faz parte, mas para que... E eu pensei, enquanto você falava isso, como é importante que hajam esses espaços, né? Sim. Esses espaços precisam existir para que essas experiências possam se desenvolver, porque aí a segunda parte da sua resposta que eu gostei muito é que você disse, a história ela é muita coisa ao mesmo tempo, ela é produção de conhecimento, ela é um curso, ela é uma disciplina, ela envolve práticas específicas, mas ela também tem uma dimensão política que é muito importante, de conscientização política e social, que se manifesta de diferentes formas, como também você disse, né? Tanto para alguém que encara como uma profissão, que é o nosso caso, quanto quem simplesmente se diverte lendo sobre história, ou vendo uma série sobre história, enfim, ouvindo um podcast sobre história, né? Então, isso é bem bacana de se pensar sobre tudo isso, sobre como a história é muitas coisas ao mesmo tempo e como é importante que hajam espaços diferentes, né? Onde a história possa se manifestar, que as experiências que envolvem a história possam se manifestar, né? E aproveitando, então, essa deixa, eu queria pedir a você agora, se você descrevesse, então, um pouco para a gente a sua trajetória, né? A gente já falou um pouquinho, assim, mas ainda de uma forma muito rápida, sobre a sua trajetória, né? Como é que você avançou em direção a esse trabalho, né? Até chegar nesse momento em que você atua já há algum tempo, né? No arquivo do Estado do Rio Grande do Sul, né? O arquivo público, né, o APERS, né, o Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. Se você podia descrever um pouquinho para a gente esse percurso. Tá, posso sim. É sempre um prazer falar desse percurso. Começando com uma observação um pouco mais global, assim, né? Tu mencionaste a importância de que esses espaços existam para que nós possamos ocupá-los na perspectiva profissional, né? Assim, falando disso agora, não necessariamente do quanto a história ela envolve múltiplos públicos e do quanto ela é um direito também, né? Acessar a história é um direito social, assim. Mas pensando na perspectiva profissional, eu falo de um lugar muito confortável,
porque eu tive eu acho que não tem como dissociar minha trajetória da palavra sorte, embora eu não seja uma pessoa nada mística, eu não tenho daí uma crença, assim, não costumo acreditar tanto em sorte, mas eu acho que serve como metáfora, assim, porque eu vou falar assim, depois eu retomo um pouco mais a escolha do curso, mas logo que eu me formei na graduação, em janeiro, eu colei grau em janeiro de 2010, e naquele ano aconteceu um concurso que há muitos anos não acontecia, que foi o concurso para o cargo que eu ocupo hoje, analista em assuntos culturais, que contemplava algumas formações, entre elas história, mas não entraram apenas historiadoras, entrou o pessoal da letras, da antropologia, das artes, então eram diversas formações possíveis, né, no cargo de analista em assuntos culturais. E foi o primeiro concurso que eu fiz na vida. Então, mentira, quando eu fiz 18 anos eu fiz um concurso para o Banrisul e nem lembro se passei. E daí a vida tomou outro rumo e eu acabei nunca mais fazendo esse tipo de, né, fazendo concursos assim mais administrativos e tal. Então, deu tudo muito certo. Eu entrei na graduação muito jovem, foi o meu primeiro vestibular. E eu, né, quando eu vi, tinha 17 anos, estava cursando História numa Universidade Federal, vinda de uma família, né, das classes populares, da periferia da cidade, e me deparei com um outro universo, assim, que é o universo da Universidade Federal, né, que eu demorei um tempo, inclusive, para aproveitar na densidade e na profundidade que é possível aproveitar a universidade, porque eu trabalhava o dia inteiro, o curso era noturno, então teve todo esse processo, assim, mas as coisas foram acontecendo um pouco sem um plano. Quando eu optei, né, por fazer o vestibular para a História, eu era bolsista numa escola particular religiosa, assim, não era minha religião, né, mas era uma escola religiosa. Então, eu não tive atuação em grêmio estudantil, eu nunca, né, assim, até chegar lá na URGS e mais para frente no curso conhecer centro acadêmico, né, DCE, etc e tal, eu não tinha tido oportunidades nessa perspectiva de politização e de entender mesmo a história como uma ferramenta de transformação política e social de modo mais acabado. Era um sentimento, ele estava dentro de mim, mas eu ainda não tinha isso formulado de um modo, né, mais consciente, digamos assim. E a minha escolha foi muito pelaquela lógica de, bom, uma adolescente que gosta muito de história, que gosta, assim, eu não era muito CDF, mas eu sempre gostei muito do ambiente da escola, gostava de estudar, tinha facilidade para escrever, né, para ler e tal. Então, bom, ser professora parece ótimo, né? Ser professora é algo que me faria feliz, acredito eu, lá com 17 anos. E de história, então, né? Porque se fosse educação física, meu Deus do céu, seria, assim, terrível. Eu não consigo nem sacar uma bola, quem dirá. Para onde eu ia? Tinha que ser para alguma coisa na leitura ali, na escrita, na comunicação, porque né, nesse aspecto eu sempre fui boa. Então, bom, vamos fazer vestibular para história. Mas eu fazia estágio no ensino médio, né? Para me manter, assim. E eu precisava manter algum vínculo, eu precisava ter como renovar meu contrato de estágio. E era tudo tão incerto que eu me inscrevi para fazer o vestibular para História, mas ao mesmo tempo eu me inscrevi para fazer um curso técnico em administração, contábil, sei lá o que era, porque eu precisava ter alguma coisa, né, para seguir a vida proletária, né, não dava para não ter um horizonte nesse sentido. E hoje eu fico pensando assim, se eu não tivesse entrado naquele vestibular, a minha vida teria talvez, provavelmente, né, teria seguido um caminho muito distinto, assim. Só que deu tudo muito certo. Então, eu fazia, na minha época, ainda eram 30 questões no vestibular da URGS, eram 5 dias de prova, em janeiro, escaldante, um calor terrível, assim. E eu ia fazer as provas pela manhã e estagiava à tarde, então eu chegava no trabalho de tarde, minha colega da manhã estava me esperando com o site da URGS aberto para a gente corrigir as questões, assim. E daí eu não fui muito bem no vestibular, eu entrei lá no finalzinho, assim, né? Eram 40 e poucas vagas, eu era 41, eu acho. E eu lembro que o que me salvou foi a redação, justamente por gostar muito, né, de escrever bem, assim. Mas isso para contar que eu acabei dando certo na história um pouco por sorte, por gosto e por sorte. E daí o curso, no começo, ele é um pouco assustador, né? A carga de leitura, para quem vem, assim, direto do ensino médio, totalmente cru, sem ter feito cursinho nem nada. E daí a gente chega ali no primeiro semestre, história antiga, e daí começa com aquelas coisas super, assim, o mito do eterno retorno. E daí o nosso professor, o Anderson, né, o Anderson Vargas, ele cativava e ao mesmo tempo me assustava, assim, uma carga de leitura gigantesca, aquelas pastas de xerox
que, sei lá, eu demorei muito tempo para me desapegar daquele Xerox, porque era muito dinheiro investido ali e muito peso carregado, né? Só que aos pouquinhos foi passando, assim, o estranhamento e claro que como eu segui trabalhando até metade do curso, eu trabalhava o dia inteiro, então virei muitas madrugadas, li em pé no ônibus, né? Muitas coisas assim aconteceram. Chorava às vezes, de madrugada, tentando escrever trabalhos, estava exausta. Mas eu fui cada vez me apaixonando mais, assim. Não necessariamente pelos conteúdos de história. Às vezes as pessoas me perguntam, eu não tenho uma grande paixão por algum período, eu acho que a teoria da história foi o que mais me cativou ao longo do processo. Entender os debates historiográficos, entender a forma como a história foi se constituindo enquanto disciplina, entender que a produção de conhecimento histórico responde ao tempo presente, acho que isso foi sempre o que mais me tocou. As disciplinas no campo da teoria sempre foram as que mais me instigaram, adorava estudar, né? Diferentes escolas, diferentes vertentes historiográficas, diferentes análises teóricas que ajudavam a gente a pensar o tempo histórico. Então, acho que foi por aí que eu fui cativada. E eu acho que essa é uma ponte interessante para pensar os lugares de atuação profissionais para além da escola, porque a teoria, eu acho que ela é mestra, né? Ela nos ajuda a enxergar e a ler um texto, a dissecá-lo, a compreender as correlações, a abrir o coração para a interdisciplinaridade com mais facilidade, né? Então, eu acho que foi um pouco isso me ajudou bastante, assim, quando eu cheguei no arquivo, porque a formação mais atual, ela tem, eu entendo que os currículos, eles têm se aberto um pouco mais para pensar a profissão para além do ambiente da escola ou para pesquisa com temas de caráter histórico, né? Quando eu digo a pesquisa do historiador, ali pensando um problema de pesquisa sobre o passado que tu vai tentar responder a partir das fontes. Acho que hoje as coisas, elas estão se abrindo um pouco mais, né? Mas quando eu fiz a graduação lá entre 2005 e 2010, ainda era um pouco mais engessado, talvez. E quando eu cheguei no arquivo, era um mundo muito novo, né? Daí já pensando nessa trajetória. Depois eu falo um pouco mais a respeito disso. Mas então foi assim, eu caí meio de paraquedas no curso. Eu lembro até hoje do dia da matrícula, em que estava o professor Dario, assim, que também é um ícone ali, né? Que todo mundo conhece. E ele me perguntou, licenciatura ou bacharelado? Eu olhei para ele assim, meio, e agora, né? Totalmente verde, mas eu queria ser professora. Eu pensei o que será que significaria, qual será que seria o impacto de optar pelo bacharelado, mas eu sabia que eu queria licenciatura. Eu disse licenciatura, e ele disse, ainda bem, porque depois de bacharelado nem existe, ele brincou assim, né? Professor de história, tem que ser professora de história. Daí fiz a licenciatura, depois acabei pedindo a permanência para o bacharelado, mas no mesmo ano em que eu comecei a permanência do bacharelado, eu já passei no concurso e acabei seguindo no arquivo, né? E um concurso de 40 horas, e eu super apaixonada por tudo que eu estava vivendo, e eu acabei me enfurnando, assim, eu ficava no arquivo nos primeiros anos, às vezes era 9 da noite, eu estava lá, e tudo que me convidavam eu dizia sim, e vamos fazer evento, vamos organizar publicação, vamos, e assim, empolgadíssima. E daí eu acabei me distanciando um pouco da academia, assim, eu sabia que eu queria fazer mestrado, e talvez algum dia o doutorado, mas eu comecei a me envolver com coisas muito distintas. Uma hora era uma oficina de educação patrimonial com documentos da escravidão. Ai, meu Deus, quero pesquisar isso é maravilhoso. Daqui a pouco, vamos organizar um catálogo sobre a história das mulheres e gênero. Meu Deus, história das mulheres, maravilhoso, quero. E daí, toda hora eu queria alguma coisa diferente e não conseguia, assim, não conseguia parar e focar numa pesquisa, assim, né, no que eu queria seguir. Na licenciatura eu pesquisei ditadura e política educacional, que é algo que me toca muito, assim, acho que a história contemporânea da América Latina, ditadura de segurança nacional, sempre foi algo com que no arquivo eu me envolvi muito, mas não desde uma pesquisa como essa que eu referi, assim, né, de um problema sobre o passado para responder em cima das fontes, mas mais na perspectiva da memória do patrimônio sobre ditaduras, né? Então foi assim, eu fiquei algum tempo trabalhando no arquivo apenas com a licenciatura, depois colegrau no bacharelado também, e daí no trabalho de conclusão do bacharelado eu já fui aproximando um pouco mais da atuação no arquivo, porque eu optei por fazer um TCC que ia ao encontro do conceito de operação historiográfica no Sertor e no Riquet, para tentar enxergar, nós construímos em 2013 uma oficina em cima de processos de indenização a ex-presos políticos, que são salvaguardados, né, pela PERS, voltada para o público do ensino médio e educação de jovens e adultos. E então foi uma oficina construída a muitas mãos, ela foi super coletiva, ela escutou professores,
estagiários do arquivo, graduandos e pessoal de pós-graduação da URGS, servidores da instituição e professores da universidade, e todos da área da história, assim. E então eu entendi que analisar o processo de construção daquela oficina seria um prato cheio para pensar como em arquivos a gente opera ou não opera próximo do conceito de operação historiográfica, que é meio canônico, assim, né? Se tu é um historiador ou uma historiadora, tu trabalha a partir daquela lógica tripartite ali que o Riquelme e o Sertor, de modos um pouco distintos, trazem. Então, meu objetivo era tentar entender se nesse processo de trabalho, dentro de uma instituição arquivística, com educação patrimonial, fontes, porque a educação patrimonial, ela coloca muito próximas, mobiliza de modo muito próximo a nossa formação, tanto para ser professor quanto pesquisador, né? É um lugar que aproxima, assim, tu vai lidar com as fontes, tu vai fazer uma escolha metodológica e teórica em cima dessas fontes, tu vai ter que fazer um recorte, uma opção, e vai responder de um modo um pouco distinto, mas tu vai responder essas tuas questões históricas, objetivando constituir dispositivos pedagógicos que são para o ensino, né? Que objetivam alcançar um público escolar, ou não necessariamente, né? Obviamente, a educação patrimonial não precisa se prestar apenas para um público escolar, mas no arquivo era esse o caso, especialmente. Então, eu resolvi interpelar as pessoas que participaram desse processo, e daí a gente já junta ali, né, uma discussão que tem a ver com objetividade e subjetividade na produção do nosso, né, do conhecimento, assim, porque era eu também, historiadora, implicada naquele processo, e deu muito certo, assim, ficou um TCC muito bacana. O professor Benito, na época, participou da banca, ele e o professor Henrique Padrós, querido, que deixou muita saudade, né, que tinha sido meu orientador na licenciatura, quando eu estava pesquisando política educacional e ditadura. E daí, como a oficina, né, ela era uma oficina de educação patrimonial, mas voltada para a temática da ditadura, a professora Carla Rodegueiro me orientou e convidamos o Benito e o Henrique. E daí, ali foi a minha portinha de encontro, minha ponte, para depois decidir que eu não precisava necessariamente aprofundar em um tema específico, né, assim, de matemática, numa disciplina histórica. Eu poderia tentar problematizar, à luz da teoria da história, o nosso fazer dentro das instituições arquivísticas. Então, depois do mestrado, que eu já entrei um pouco mais tarde, em 2016, eu decidi aproveitar esse acúmulo, né, da problematização do nosso ofício a partir do conceito de operação historiográfica, para tentar pensar como diferentes profissionais em diferentes instituições arquivísticas do Brasil faziam ou não faziam isso, né? Então, assim, o quanto o nosso fazer cotidiano, ele se aproxima ou se afasta, ou tensiona, ou mobiliza o conceito de operação historiográfica. O que ele nos acolhe, nos ajuda, nos instrumentaliza positivamente, né? Não pensando o instrumento como algo, assim, engessado, mas algo que nos apoia, uma luz ali para trilhar o nosso trabalho, ou o quanto é necessário a gente extrapolar um pouco esse conceito quando a gente quer dar conta do fazer do historiador e da historiadora para além da pesquisa acadêmica ou da sala de aula. E aí foi um exercício bem bacana. Daí eu dei conta, assim, um pouco da minha trajetória, dei conta da trajetória acadêmica, comentando um pouco do trabalho do arquivo também, né? Eu comecei a trabalhar no arquivo em 2009, como estagiária ainda. Então, eu estava lá já quando eu fui nomeada no concurso. E eu saí do Museu Júlio de Castilhos, acabaram os meus 2 anos de contrato de estágio lá, e acabei indo para o APERS, na verdade, primeiro como bolsista da URGS, inclusive, no nascente programa de educação patrimonial. Eu fui convidada eu fui da primeira leva, né, de bolsistas do programa de educação patrimonial, que foi o meu nenê, assim, ao longo de todos esses anos, algo com que eu me envolvi desde o começo até um pedaço da pandemia, assim. Então, quando saiu minha nomeação, o diretor do museu, na época, Luiz Armando Capra, me ligou: Clarissa, tu foi nomeada, tu vem para o museu, né? Deu, ai, meu Deus. E daí a diretora do arquivo: Clarissa, tu vai ficar no arquivo, né? E daí, como eu já estava lá, e eu entendia que no arquivo eu teria um potencial grande, assim, para desenvolver, no sentido, não um potencial meu, individual, mas eu enxergava uma instituição com um grande potencial de fazer coisas muito diversas. Inclusive por uma questão estrutural, assim, que infelizmente, acho que as coisas precisam ser ditas como elas são, né? Na cultura,
Acho que as coisas melhoraram um pouco, mas naquele contexto, pensar em estar vinculado à Secretaria da Cultura me colocava com um conflito de que, às vezes, tu quer fazer uma exposição, tu quer divulgar uma ação educativa, tu não tem nada, assim, não tem estrutura, né? Não tem uma impressora colorida para imprimir um cartaz. E estando o arquivo público, ele é vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. Então, nós temos um pouco mais de estrutura, né? Um pouco mais de recurso, um pouco mais de possibilidades. Eu acabei optando por ficar no arquivo e, desde então, sigo lá, sem pensar, assim, eu volto meio me irrito, estou cansada, né, de 12 anos nesse lugar, quero fazer outra coisa, volto meio penso em ir embora, mas é mentira, todo mundo me diz isso, tu fala que vai embora, mas tu não vai. Porque eu fui cativada, assim, e acabei aprendendo muitas coisas novas. E daí eu já não sei, Evandro, porque eu já falei tanto, daqui a pouco acabou o tempo, não respondi a segunda pergunta. Tu vai me falando aí o que eu tenho que resumir, assim. Será que eu já respondi? A primeira, acho que eu já respondi, né? Da trajetória. Tá muito bom. A tua resposta foi ótima, porque justamente ela, além de acho que inspira, principalmente que tem muito, quem acompanha esse projeto, de modo geral, claro que tem colegas que também assistem e acompanham, a quem eu agradeço em nome da nossa equipe muitíssimo, mas tem muitos estudantes de graduação que estão no bacharelado ou estão na licenciatura. Então, e tem um grupo de discussão desse projeto, e eles sempre colocam essa dimensão de gostar de ouvir experiências, porque o contexto de formação, sobretudo no Brasil de hoje, é um contexto de muita insegurança também, sobre formas, possibilidades, espaços de trabalho. Então, conhecer trajetórias, né, como a sua, ajuda a dar essa segurança de ver como é que as coisas funcionam. Eu acho que você disse que teve muito de sorte. Eu acho que pode ter tido muito de sorte, mas teve também um empenho de alguém que foi atrás do vestibular, que passou no vestibular, né, e que entrou na universidade e que investiu, né, no teu próprio processo formativo. E então eu acho que tem, assim, tem um pouco de tudo, eu acho, na vida, né? Sim, a gente não gosta da palavra mérito, né? Mas não posso tirar o meu próprio. Exatamente. É importante dizer isso, né? Eu sempre digo isso em sala de aula, assim, olha, tem sempre quem passa por uma graduação, como foi o seu caso, foi o meu também, de ser estudante de curso noturno, de trabalhar durante o dia, né, de não vir de classes privilegiadas, onde assim tem um tempo total, por exemplo, só para estudar, o que é uma coisa maravilhosa, mas é muito rara, é uma minoria. Então tudo isso, né, envolve esse processo formativo que é cheio de limitações, mas também é cheio de possibilidades, assim. Então é interessante ver, né, o teu caminho e ao falar da tua trajetória, falou também da trajetória das instituições públicas do Rio Grande do Sul, que também é uma informação importante, eu acho, para um projeto como esse, as escolhas que você fez, as possibilidades de um espaço como o arquivo público. Até vou me aproveitar aqui a deixa para mencionar que eu tive uma experiência com o arquivo público, numa ocasião, um evento organizado, uma das inúmeras mostras de pesquisa, até vou mostrar aqui, no ano em que eu participei, e foi esse material, essa obra aqui, né, foi organizada justamente pelo professor Benito Schmidt, que foi seu orientador, foi professor também diversas vezes, tenho maior admiração pelo Benito, e pelo Bruno Pesce, que organizaram aqui, produzindo história a partir de fontes primárias, que era um trabalho que convidava pós-graduandos, né, pós-graduandos a participarem, está dando reflexo aqui, a participarem de pesquisas que envolvem documentos de arquivo, pensando as diferentes formas de arquivo, né? E aí, nesse material a gente vê, é claro que esse dado aqui já deve estar desatualizado, porque é uma publicação de 2008, mas assim, aqui diz, né, que foram 18 milhões de documentos no arquivo, é muita Posso coisa. Comentar um pouquinho? Isso. Documentos do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Registro Civil, tabelionatos, talvez haja outras tipologias agora que ainda não estavam aqui. Então, é muito a importância, né? A importância dos arquivos, da valorização dos arquivos públicos, né? Assim como dos museus, claro, desses espaços, né? E de ter profissionais de história nesses espaços também, pensando essas ações, pensando em educação patrimonial. E também, assim, não queria perder a oportunidade de dizer que gostei particularmente, assim, de você ter falado sobre a questão das discussões teóricas serem uma ponte também importante, né? Porque tem caminhos, assim, que dialogam com a museologia, com a arqueologia, em algumas áreas, né, que estão muito próximas da história,
onde essa discussão é cotidiana, mas é bacana pensar também como, do ponto de vista teórico-metodológico, a história também abre um caminho para pensar de uma forma transdisciplinar, sei lá, assim, né? Em equipe, onde os arquivos dos museus favorecem, inclusive, né? Esse trabalho, né? As formas de pensar a história, de ter como no seu caso, né? Um profissional de história, uma profissional de história nesse espaço. Então, eu gostei muito porque você conseguiu alinhavar a sua trajetória ao próprio debate sobre a importância, sobre o que acontece e sobre os investimentos maiores ou menores em cada campo também, porque isso tem toda uma dimensão também, a gente sabe, de política pública que nem sempre é desenvolvida, não é, né, não é sempre, não é em todo lugar que você encontra um cuidado como acontece com o arquivo público, né, do estado do Rio Grande do Sul. Mas eu vou aproveitar e vou te colocar mais uma pergunta, então, para a gente continuar. A próxima pergunta que eu queria colocar para você é sobre como que você observa, como é que você percebe as possibilidades profissionais, então, com a história, né, para além da sala de aula. Eu acho que você já falou um pouco, né, mas eu queria saber, você falar um pouquinho mais algo nesse sentido. Tá, eu acho bem importante a gente refletir um pouquinho a respeito disso, porque, assim, uma coisa seria nós conversarmos sobre o mundo ideal, né? E outra coisa é sobre o Brasil de hoje. Então, eu pretendo falar um pouquinho sobre as duas dimensões. Uma das conclusões, né, se é que eu posso dizer dessa forma, mas uma das reflexões que a dissertação me permitiu foi tentar pensar um pouco isso de como nós, historiadoras e historiadores, nós mobilizamos a história. Não necessariamente a gente opera historiograficamente pensando aquela coisa de vamos olhar para o arquivo, vamos separar umas fontes, daí temos um problema de pesquisa, vamos analisar as fontes à luz desse problema, e daí a gente vai representar, né? No processo da representância, a gente vai escrever um texto que vai responder essa pergunta. Óbvio que estou assassinando um pouco ali o conceito da operação historiográfica para como se fosse um esquemático. Não é esquemático, né? Essas instâncias, elas interferem umas nas outras, a gente está o tempo todo pensando, analisando, as fontes mudam, a gente escreve, reescreve e assim vai indo. Mas nem sempre a gente, enquanto historiador, é chamado a fazer isso. Num arquivo público, não que eu queira dizer que isso não é possível, mas a maior parte das vezes não se espera da profissional que está dentro do balcão do arquivo que ela escreva um texto sobre história. Na verdade, isso é a menor parte do tempo. Raramente vai chegar alguém da equipe ali, a tua chefia, e vai dizer, olha só, semana que vem sei lá, alguma efeméride ali, né? Que a gente nem gosta tanto assim, às vezes, de reforçar as efemérides, mas 100 anos de tal fato lá, tal guerra, tal coisa, sei lá, e escolhe algumas fontes aí do Aperto, vamos escrever um texto bacana a respeito disso. Isso é raro, assim, porque a gente precisa dar conta das funções arquivísticas, a gente precisa dar conta de atender a comunidade, tem pessoas que esperam, que desejam pesquisar. Então, a gente precisa produzir instrumento de pesquisa, catálogos, inventários, diversas possibilidades. A gente precisa ofertar visitas mediadas, a gente pode ofertar oficinas de educação patrimonial, a gente tem que colaborar para a descrição dos acervos, ou a gente pode, né? Tem que já é uma... Não quero engessar, assim, mas a gente pode colaborar para a descrição de acervos, assim como muitas vezes nós somos chamados a organizar acervos, então temos documentos que estão lá e que precisam ser arquivisticamente tratados. E aí isso nos coloca algumas questões um pouco espinhosas para pensar, assim, ao longo da nossa profissionalização, e daí eu não digo nem da regulamentação, porque eu sei que depois a gente vai conversar a respeito disso, mas da profissionalização da história, muitas vezes os mesmos profissionais que estavam atuando dentro das instituições arquivísticas, museológicas, bibliotecas, eram historiadoras e historiadores que tinham como uma das dimensões do seu fazer atuar dentro dessas instituições, e geralmente faziam isso muito com os olhos na sua própria pesquisa, no seu campo de interesse historiográfico ou histórico, né? E tanto que a gente vê algo que eu não considero como um problema, no sentido de que a arquivística, ela também se constitui num tempo, né? Então, se a gente vai olhar lá no começo do século XX, boa parte dos arquivos, eles eram organizados desde a perspectiva dos historiadores e historiadoras, né? De modo temático, nem sempre se primava pela produção dos documentos, né, pelo órgão produtor, determinar o fundo. Às vezes a gente vai nos lugares e as coisas elas estão meio que misturadas ali em caixinhas, tipo,
documentos, né, de tal conflito, ou de tal partido, ou de tal pessoa, quando a gente entende, desde a área de arquivos, que o ideal seria que nós organizássemos a partir de quem produziu essa documentação, porque um mesmo documento produzido por uma Secretaria de Estado, ele pode servir para a tua pesquisa, Evandro, em história, né, do pós-abolição, e pode servir para mim com uma questão a respeito de gênero e sexualidade, o mesmo processo, o mesmo relatório. Então, isso eu fui entendendo estando dentro do arquivo. E daí, quando a gente está dentro do balcão da instituição, e acho que o Benito foi alguém que me ajudou que tem cunhado essa expressão, né, o historiador do lado de dentro do balcão, assim, a gente é chamado a colaborar com esses fazeres. E a gente tem que estar preparado para trabalhar de modo interdisciplinar e entender quais são o que a instituição espera, porque não adianta a gente esperar que a instituição queira contratar um pesquisador de história para escrever sobre, sei lá, né, queremos desconstituir uma narrativa historiográfica a respeito da Revolução Farroupilha, então me contratem porque eu vou escrever algo sobre a Guerra dos Farrapos, crítico e bacana e tal. Ótimo, não é que isso é um problema, mas e quem é que vai dar conta das atribuições da instituição, né? Então, eu entendo que a gente tem que estar aberto para isso, e isso é muito importante e é cativante, e vai ter algumas historiadoras e historiadores que vão se sentir bem ocupando esse lugar, né? Vão se sentir realizados fazendo isso, utilizando muitas vezes os referenciais teóricos que a nossa formação nos deu, utilizando o olhar sensível para pensar a preservação do patrimônio, utilizando as noções de tempos históricos distintos que a nossa formação nos possibilita pensar, mas sem necessariamente almejar estar o tempo todo produzindo narrativa histórica sobre o passado, porque não é necessariamente isso que a gente vai fazer nas instituições de memória. Então, para mim, deu muito certo, porque já não era a minha, né? Eu disse antes que o que mais me cativava era pensar a história em processo, a constituição da disciplina, a teoria da história. Então, para mim, tem tudo a ver com o que eu faço dentro do arquivo. Para outras pessoas, talvez não vá ter, né? Talvez outras pessoas prefiram se dedicar a projetos mais específicos relacionados a temáticas e tal. E perfeito, está ótimo, assim. Então, tem muitas possibilidades. A minha defesa é no sentido de que há muitas possibilidades de atuação profissional para a historiadora e para o historiador, para além da sala de aula, para além da universidade. Editorias de mídias, hoje em dia a gente tem vivenciado muito isso, assim, né? Da necessidade de apoiar projetos que têm caráter histórico, mas que não necessariamente são dentro de instituições de pesquisa histórica. Então, a gente pode trabalhar colaborando com equipes de jornalistas, de cineastas, né? Sei lá, eu entendo que sim. Podemos trabalhar em museus e arquivos? Bom, isso a gente já está aqui defendendo que sim. Então, eu acho que a perspectiva de ocupar os diferentes espaços, inclusive, ela é salutar, né? Só que daí, no comecinho, eu te disse que tem um mundo ideal, que é esse do qual eu estou falando agora, em que a história, ela está em tudo, assim como eu poderia dizer que a física está em tudo, assim como eu poderia dizer, né, que a matemática está em tudo, mas tem o lado que eu apontei antes, a respeito do mundo real. E daí nós vivemos no Brasil de 2022, né, assim, quem quer empregar um historiador ou uma historiadora agora? Qual é a nossa... se eu tivesse que resumir, assim, numa palavra, o que a gente faz a gente incomoda, né? Porque eu não estou aqui para reforçar narrativas, eu não estou aqui para, sei lá, para de algum modo utilizar as fontes da instituição na qual eu trabalho, para reforçar uma determinada lógica de pensar o Estado que justifique extinções de empresas públicas, por exemplo, né? Eu não estou aqui para justificar que determinados recursos precisam ser cortados, porque veja bem, olha só como aconteceu na década de 50, que tal, a gente, em geral, né, o conhecimento que a gente produz, ele é incômodo, ele desaloja. Eu entendo que é um dos motivos pelos quais a gente produz história, para desalojar, para provocar, para refletir. Então, quando a gente vive num país em que o principal objetivo é manter o status quo, ou às vezes nem só manter, mas retroceder, né? Pasteurizar a educação numa perspectiva de manter a produção de mão de obra, sei lá, qualificada o mínimo, né? Assim, só para que as pessoas possam se inserir no mercado de trabalho.
Daí é difícil dizer que é fácil se inserir. Não é fácil se inserir no mercado de trabalho sendo historiador, porque a gente precisa lutar para que haja colocação profissional, a gente precisa lutar para que exista concurso, para que exista, né? A gente pode pensar em... Eu e tu poderíamos, bom, agora vamos montar uma empresa de assessoria, né? Que escreve projetos de pesquisa histórica. Bom, mas quem é que quer contratar a gente nesse momento da história do nosso país? Então, eu acho que tem uma perspectiva que é política também, e que é inerente, assim, eu não consigo dissociar da nossa atuação profissional a luta política por uma sociedade minimamente, né, assim, é o mínimo, é uma sociedade democrática, que seja plural, que queira escutar diversas vozes, que queira que a história ela seja produzida para além. É estranho dizer isso em pleno 2022, né? Mas às vezes a gente tem que voltar a resgatar o discurso sobre não é a história dos grandes líderes, não é a história do homem branco de meia idade, heterossexual e etc. Então, quando a gente fala das possibilidades de trabalho, eu acho que elas são diversas, a história ela é cativante e múltipla, caleidoscópica, como eu já disse, mas a gente também não pode, a gente tem que estar com os pés no chão, assim, se organizar enquanto grupo, né, enquanto classe, diria, mas não sozinhos, né, enquanto classe não estamos sozinhos, para garantir que essa atuação ela seja real, né, não seja apenas uma promessa, porque se eu estou aqui conversando com estudantes, com pessoas que estão começando a trajetória, eu não vou falsificar a realidade e dizer que é muito fácil, logo você arruma um emprego e tal. Tem uma luta que ela é política e que ela é interior, né, assim, né, o nosso desejo de se inserir num museu, num arquivo, num jornal, numa revista, numa TV, é possível, mas não é dado. Né? Muito importante, muito importante. A tua fala me faz pensar justamente sobre isso. É um momento de defender, né? É um momento de luta e de defesa da história mesmo, assim, naquele sentido bem assim, né? Combates pela bem história. Análise. Bloco Febre aqui do nosso lado, em espírito, nos acompanhando. Exatamente. É um momento de defesa. E falando em um momento de defesa da profissão, né? Dos espaços de trabalho, que é fundamental falar, eu acho que também, né, a gente está falando muito nisso, vários colegas, vários projetos em eventos da Ampul e de outras associações, a gente tem falado muito nisso, eu acho que é porque é a dimensão mais direta, mais objetiva, é estrutural, é material ali, né, que haja esses espaços e que se entenda essa profissão dessa forma, então, né, uma profissão mesmo assim. E aí eu pergunto para você, então, qual é o seu ponto de vista? Essa é uma pergunta também que eu faço para todo mundo que passa por esse projeto, porque é uma ideia, um mapeamento também, mapear os pontos de vista, opiniões, posicionamentos sobre algo que interessa a todos nós que trabalhamos com história, que é justamente a profissionalização, o reconhecimento da profissão por parte do Estado, há 2 anos atrás, num contexto, inclusive, assim, inesperado, né? Atípico, nunca imaginamos, né, que seria nesse momento que seria regulamentado. Exato, uma luta de décadas, de gerações, colegas nossos, professores nossos, muito envolvidos, inclusive, com essa batalha, que há 2 anos atrás houve, né? Então, o Estado brasileiro reconhece, né? Temos lá um registro lá no Ministério da Economia de que existe a profissão de historiador. Existimos. Finalmente. Né? O historiador e historiadora existem. Então, qual é o teu ponto de vista, Clarissa, sobre esse assunto? Evandro está falando aí, eu estou aqui. Nossa senhora, eu sou muito tagarela, tá vendo que nem temos mais tanto tempo aqui, eu já estou querendo elocubrar uma discussão super, super complexa, assim, que essa pergunta, ela nos faz, me faz refletir a respeito de como as condições, elas se transformam, como, né, assim como a disciplina, ela não é a mesma e vem se transformando, a minha posição sobre a regulamentação da profissão, ela também mudou. Não tanto eu, porque eu vou te dizer, assim, bem sinceramente, eu acho que quem vem das classes populares e que precisa garantir, assim, né, precisa ter direitos mínimos, assim, precisa que as coisas estejam legalmente garantidas para assegurar uma vida digna, raramente vai ser contrário, né, assim, quando tem a oportunidade de refletir com consciência a respeito disso, raramente vai ser contrário à regulamentação de profissões, assim, e de que as pessoas possam ter, né, os seus direitos minimamente assegurados em lei, porque já, infelizmente, não é uma garantia de que vai ser a prática. Mas eu lembro que na graduação, né, assim, no movimento estudantil, a gente discutia isso, e eu lembro de mais de um encontro de estudante em que se tirava pela não regulamentação, assim, os estudantes não favoráveis.
Não na plenária final, assim, mas discussões que iam no caminho da não defesa da regulamentação. Porque, por uma lógica de tentar lutar contra o engessamento, a gente não está querendo só mercado de trabalho, né? A gente tem que pensar de modo interdisciplinar, porque falar de história não é uma exclusividade nossa, e daí uma série de elementos que a gente poderia utilizar como defesa, né? Eu acho que nós somos bons de retórica na nossa área também. Se eu tivesse que dar uma de advogada da diabo aqui, eu defenderia super bem que não se regula. Mas depois a minha posição foi muito consolidada, assim, na perspectiva de que era fundamental a regulamentação. E se ela não acontecesse, sei lá, 15 anos atrás, talvez eu entendesse que tinha a ver com isso, assim, de que a gente não precisaria necessariamente da regulamentação para garantir que profissionais da história fossem contratados, porque a gente quer garantir que isso seja, que o conhecimento que a gente produz possa se dar de modo interdisciplinar e mais horizontal, né, sem a luta ferrenha por vaga no mercado, assim, né, para não tornar isso como uma mera discussão por mercado de trabalho. Mas, hoje em dia, se não acontecesse, ao contrário, tem a ver com uma negação da história, tem a ver com a lógica de a gente estar vivendo em tempos em que a gente tem que combater fake news, em que a gente tem que combater narrativas negacionistas, e daí hoje, mais do que nunca, é fundamental garantir que a história, enquanto disciplina, ela tem sim cientificidade, e daí eu não estou aqui querendo igualar, assim, obviamente que a gente tem que colocar as coisas no seu devido lugar, assim, eu não quero reivindicar o Conte aqui para dizer que temos uma fórmula, né, e que a história ela também tem umas regrinhas ali, e daí tu junta umas pecinhas e produz uma narrativa que te dá conta do passado como se ele fosse uma pintura acabada. Não é isso que eu tô querendo dizer, mas é diferente sim qualquer pessoa ali que passou na rua e a gente parou para conversar, é diferente ter opinião sobre história, qualquer pessoa pode ter opinião sobre história. Agora, produzir conhecimento histórico cientificamente, de um modo cientificamente conduzido exige uma profissão, sim, não dá para dizer qualquer coisa, a gente não pode respaldar que qualquer narrativa seja entendida ou interpretada como sendo a história, e isso não eu não vejo contradição nisso que eu estou dizendo aqui, com admitir que existem diferentes formas de narrar um mesmo contexto, né? Só que ainda assim, a nossa profissão ela é calcada em método, e ela é calcada em fonte, ela é calcada numa intenção de verdade. E eu acho que essa intenção de verdade, quando a gente regulamenta a profissão e a gente diz, olha, tem que ter essa chancela, a gente está defendendo, assim como os análises, né, traziam, assim, que é um combate pela história. E no Brasil atual é fundamental esse combate. E daí eu acho que a regulamentação, ela colabora nessa perspectiva do combate pela cientificidade da história de modo geral, assim como ela vem ao nosso encontro para tentar garantir a nossa posição enquanto profissionais, né? E depois eu fui aprendendo, assim, eu trabalho próximo de profissionais da área da arquivologia, que não é um demérito, assim, eles são bastante corporativistas, e eu entendo, porque eles são poucos, ainda não tem tantos cursos no Brasil, e eles defendem, assim, eles têm, né, associações e tal que vão atrás, está tendo concurso que está pedindo profissionais de outra área que deveriam ser graduados em arquivologia, eles vão atrás, eles tentam embargar, eles se mobilizam. Então, né, se a gente defende que o conhecimento que a gente produz, ele tem uma legitimidade e que ele exige uma formação, que ele tem que passar pelos pares, que não é qualquer coisa, então eu acho que a gente também tem o direito de se mobilizar para garantir que sejamos contratados, até porque senão a gente vai ser fagocitado por essa lógica negacionista, por essa lógica de que a história só incomoda, né? Então é essa a minha posição atualmente e já há algum tempo, assim. Ótimo, muito bom. É bacana pegar essas experiências, inclusive da discussão, né, das diferentes gerações de historiadores debatendo essa discussão, porque varia e são argumentos diversos, são pontos de vista de cada lugar de atuação, e que é isso que você falou mesmo, né? Atravessado por questões de classe, que ultrapassam a categoria profissional, enfim, tudo isso está colocado. As visões sobre o mundo do trabalho também têm a ver, né? Tem a ver com algo que transcende o mundo do trabalho, né? Sim, é romântico a gente pensar, porque o Heródoto não precisou, né, de profissão regulamentada para escrever e tal. Bom, gente, mas a gente não vive mais naquele tempo, né? Eu não estou mais falando com
porque se a gente parar para pensar, os grandes historiadores do século XIX, as grandes narrativas, ou do século, ou mesmo do XX, né? Essas pessoas não eram graduadas em história. Bom, mas os tempos são outros, a disciplina mudou, o mercado de trabalho mudou, e os direitos, a luta por direitos também. Então, nada mais justo que a gente estar antenado no nosso tempo, assim, né? Exatamente. E o ataque aos direitos aumentou violentamente. A gente tem que se proteger também, né? Sobrevivência. Exatamente, exatamente. Bom, outra pergunta agora, também para a gente... Para tentar aproveitar os minutinhos. Ainda tem tempinho. Vai dar. Queria colocar para você essa pergunta aqui. Qual é a importância, do teu ponto de vista, do ensino de história, tanto na sala de aula, né, como em um sentido mais amplo, que envolve também a tua experiência profissional, nos trabalhos com a memória, que dizem respeito à memória, o patrimônio e a cultura? É fundamental, e agora falar sobre isso também é sensível, né? Porque a gente tem vivido esse tempo de ataques, assim, escola sem partido, e assim, o questionamento, a reforma, né, no ensino médio, que a gente ainda não... BNCC, nossa, muitos debates que têm sido travados nesses últimos anos e que estão sempre colocando em xeque, assim, né, a carga horária das humanas, o direito, a liberdade de expressão, o direito de se promover reflexões de modo amplo, sem ser tolhido em sala de aula, o medo da perseguição em sala de aula. Então, a primeira coisa a dizer é que eu entendo que o ensino de história ele é fundamental. A gente não podemos entrar em romantismos e de achar que a gente pode abrir mão da carga horária de história, que a gente pode abrir mão do ensino de história por historiadores e historiadoras dentro da sala de aula. Eu acho que é um acerto que vem sendo me fugiu a palavra, mas assim, que ao longo dos anos tem sido da nossa associação e dos nossos profissionais em geral, que essa não dissociação entre a licenciatura e o bacharelado numa formação mais global, assim, né, de tentar pensar que o profissional da história, a historiadora formada, ela tem que poder dar conta tanto da pesquisa quanto do ensino, até porque o professor, ele também pesquisa, né, as nossas aulas de história, elas vão ser muito mais qualificadas quando a gente consegue ultrapassar a perspectiva daquela narrativa e consegue ir atrás, seja de fontes, de outras leituras, de bibliografia, da constituição de uma lógica para a tua aula, né? Então, eu acho que é fundamental a gente reafirmar esse perfil de atuação profissional que dê conta dessa dimensão e que estejamos nas escolas. Eu não sou contrária ao diálogo em humanidades, eu acho que ele é fundamental, mas eu entendo que ele tem que se dar entre profissionais das diferentes áreas das humanidades, né? Uma coisa é a gente trabalhar na escola em conjunto com um professor de sociais, de filosofia, de geografia, num projeto lindo, maravilhoso, em que a gente consiga de modo interdisciplinar dar conta. Agora, eu não estou habilitada para dar aula de filosofia. Eu amo, adoro, mas não é essa a minha habilitação. E eu não quero que o meu colega de filosofia tenha que perecer para que eu possa estar lá. Então, a minha perspectiva é essa, assim, eu acho que o ensino de história ele é fundamental, que ele não se dissocia da pesquisa, que a nossa formação ela tem que ser global nesse sentido, e que a gente precisa andar de mãos dadas, assim, escolas, instituições de memória e universidades. Eu sei que está tendo toda uma discussão na universidade agora em torno da curricularização da extensão, que veio meio, né, goela abaixo, meio a força, com uma carga horária gigantesca, que eu acho que vai ser bem difícil, assim, de dar conta, mas tudo é processo também, né? Às vezes a coisa veio, quando chega, ela desestabiliza, mas daqui a pouco se dá um jeito. E a experiência do Programa de Educação Patrimonial, em parceria com o Departamento de História da URGS, lá no APERS, ela foi uma experiência muito profícua, assim, muito rica, né? Tipo, mais de uma década da gente ofertando oficinas de educação patrimonial, unindo ali os estagiários do arquivo, os bolsistas da URGS, o pessoal que ia fazer o estágio obrigatório da licenciatura, e daí tinha um dos 3 estágios que era em educação patrimonial, então faziam conosco, e mais de 16 mil estudantes passaram pelo arquivo em 10 anos, vários cursos de formação para professores, e foi muito rico. E ali ficava evidente o quanto o ensino de história ele é potencializado, ele é enriquecido e ele se torna plural quando a gente consegue trabalhar em conjunto, assim, a escola, o arquivo, o museu, a biblioteca, a universidade. Então, a minha defesa é essa, assim, obviamente, eu tenho plena consciência de que o que eu faço como historiadora dentro do arquivo,
na perspectiva da educação patrimonial, não é ensino de história. Eu não sou uma pesquisadora de ensino de história. Os dilemas, as dificuldades e as conquistas e o brilho que a sala de aula tem é outro, né? Assim, é um lugar que precisa ser entendido desde a sua dinamicidade. Eu recebo uma turma e passo com ela um turno. Daí eu vou instigar essas crianças e esses adolescentes a pensar sobre relações de gênero. Daí eu vou levar um processo criminal em que eu estou tentando questionar feminicídio na atualidade e estou dando só um exemplo, assim. E como nos jornais do final do século XIX era narrado, se passava pano, né? Resumindo, assim, se passava pano para o cara que assassinou a Maria Francelina Trenes, que aqui em Porto Alegre é conhecida como a Maria Degolata. Ok. E daí, aquilo gerava, né, nas oficinas, um burburinho gigante, assim, muitos debates com os adolescentes. Eles vão embora do arquivo. Quem vai lidar com isso tudo, quem vai ter que aportar essa discussão no depois é o professor em sala de aula. Então, o meu lugar ético, assim, de provocação, de levar, né, a discussão, ele tem um limite, que tem que respeitar o docente titular daquela turma, assim. Então, eu acho que a gente tem muito a ofertar, a gente tem uma responsabilidade social, eu acho que o lugar do arquivo, ele é quase um portal, né? A gente não quer dizer que a gente se reporta, porque daí dá a impressão de que eu tô indo contra tudo que eu acabei de dizer, assim, de que a história não tem como reconstituir ela ipsis literis, assim. Mas quando os estudantes jovens, eles entravam no arquivo e mobilizavam as fontes e caminhavam lá por dentro, pegavam suas caixinhas, faziam as análises, eles se sentiam muito conectados, muito instigados. Então, eu acho que é um dever social nosso de estar com as portas abertas nesse sentido, sabe? Então, eu entendo que ali o lugar, ele é de memória e patrimônio, é importante que, ao ocupar esse espaço e falar dele, a gente diferencie patrimônio, memória e história, porque a história, então, ela exige uma intenção de constituição de uma narrativa, ela elenca fontes, ela passa por um método e por um referencial teórico, diferente dos trabalhos de memória, né, que daí, bom, a gente não tem controle sobre isso, tem a incidência da mídia, a incidência do Estado, a incidência de diversos aparatos aí, já denunciando o meu marxismo, de diversos aparatos ideológicos do Estado. Mas, eu, voltando lá para... Mas, brinquei tão longe que me perdi. Mas é isso, assim, acho que é um lugar específico esse, né, da educação não formal, que é dentro das instituições de memória, eu entendo assim, com que a gente trabalha com educação não formal, mas tem que estar de mão dada, assim, com a escola. Faz sentido e colabora com uma função social, eu entendo, sabe? Quando a gente se dispõe a fazer esse trabalho em conjunto com as escolas e as universidades. Muito bom, Clarissa. Muito boa a tua reflexão. Adorei mesmo, adorei pensar essas ideias dos lugares, dos diferentes lugares, assim, resguardados os limites éticos de cada profissional, até para a gente falar sobre as diferenças, isso que é importante, né? Já que nós estamos em reconhecimento de uma profissão, o que significa alguém atuar como docente, como professora, como professor, no espaço da sala de aula, e quando se dá o encontro desse profissional com uma historiadora, um historiador num outro espaço, que pode ser o museu, o arquivo, ou qualquer outro espaço que envolva cultura, patrimônio, memória, e até, inclusive, outros espaços, assim, talvez mais distantes, que agora não consigo pensar, mas seguramente, como nós falamos desde o início da entrevista, a história ela atravessa todos os lugares, ela compõe as vidas, a vida social, né? Então, é bacana a gente levar isso em consideração, as diferenças na atuação e onde é que a gente pode encontrar. Você também falou na figura do professor pesquisador, né? Essa ideia de que quem está na sala de aula também, de alguma forma, quando se tem a possibilidade de fazer pesquisa, aquela aula se transforma, a sala de aula se transforma, né? Então, e a acessibilidade que permite que dê liga para o trabalho coletivo nessa perspectiva, né? Porque não adianta, eu, enquanto profissional do arquivo, que tenho horas e horas e reuniões com um monte de gente para escolher quais os processos vão ser utilizados em determinada oficina, e daí transcreve, seleciona, né? Vai conduzir ali o percurso conceitual, vai escrever os textos de apoio, etc. O tempo que a gente leva para constituir uma oficina sei lá, às vezes eu tenho meses para fazer isso. Se eu esperar que um professor em sala de aula, que eu vá constituir ali um rol de fontes e entregar para ele, para o cara utilizar aquilo de modo mais bruto em sala de aula, não vai funcionar, porque o tempo dele é outro, porque ele tem um currículo, porque ele tem uma limitação de carga horária, porque ele lida com, sei lá, quantas turmas, às vezes 40 crianças numa turma. Então, a gente tem que estar sensível para aquilo que é um produto, não no sentido mercadológico, né, mas um produto do meu trabalho,
que vá ao encontro das necessidades da escola e que dialogue e que pense temas que sejam importantes ao tempo presente também, né? Quais são as temáticas que vão ser caras para esse professor em sala de aula na atualidade? Adianta eu querer falar sobre alguma coisa que é, sei lá, super etérea e que não vai dialogar com os estudantes, ou a gente tem que colocar o pé na porta mesmo e falar de racismo, de gênero, de sexualidade, de ditadura, de democracia, de luta social. Eu acho que é um pouco por aí que a gente pode colaborar também, né, na perspectiva da luta pela história que eu falava anteriormente. Exatamente. E reconhecer esses tempos diferentes do trabalho, da pesquisa no arquivo, e o tempo que você tem para preparar uma aula, quando você tem, sei lá, 60 horas de sala de aula na semana, e são tempos diferentes, né? E é importante que seja, de fato, diferentes, a dinâmica, pensar, inclusive, assim, esses, né, absurdos da exploração do trabalho, que envolve uma pessoa trabalhar tanto tempo, não ter tempo para preparar as aulas, tudo isso que a gente sabe que faz parte da vida da docência, né? Então, é importante a gente articular tudo isso. Mas como o nosso tempo está acabando, infelizmente, porque está muito boa essa conversa, mas eu não quero deixar de colocar uma última pergunta, mais pessoal, de uma certa forma, mas você pode encarar da forma como você achar melhor. Mas é uma pergunta que é uma avaliação que eu tento colocar para todo mundo que passa pelo nosso projeto aqui. Como é que você percebe, assim, pelo que você observa na sua vida cotidiana e profissional, a relação das pessoas com o tempo histórico? Acho que a gente falou um pouco sobre isso ao longo da entrevista, mas, assim, mais pontualmente, queria colocar essa pergunta: como é que você observa, então, que as pessoas têm se relacionado com a história hoje em dia, né, nesse momento, nesse ano tão tenso como está sendo, vai ser daqui para frente mais ainda, né? E também, num sentido mais pessoal ainda, como é que o tempo histórico faz sentido na sua vida em particular? Tá. Como ser objetivo, Evandro, com uma pergunta dessas, Cruz. Pensando assim, né, a sociedade, o Brasil de hoje, é engraçado, na nossa área, dentro, né, da academia, volta e meia a gente tá, porque é a crise da história. Porque a história vai, né, tá morrendo. Porque lá veio a pós-modernidade e a crise da história. Não sei. Mas eu fico pensando, a história ela é o tempo todo reativada pela sociedade, ela está o tempo todo sendo mobilizada. É novela de época, é jogo de videogame, é a moda que vai e volta. Sei lá, são as pessoas se identificando com determinados personagens, às vezes comprando livros de caráter históricos escritos por jornalistas, que daí é uma outra discussão, e também não tô aqui para criticar ninguém que escreve, assim, às vezes as pessoas escrevem super bem, né? E daí alguém que quer uma leitura mais fluida vai acabar optando. O importante é que se leia, eu quero que as pessoas leiam, não importa quem escreveu. Quer dizer, com algumas ressalvas. Mas, então, eu acho que a história, ela dá sentido para a minha vida, assim como dá sentido para a vida das pessoas. A gente não consegue se situar no mundo sem referência. Seja pela história da família, seja pela história do bairro, seja pela história da escola, seja, às vezes, pelo incômodo da ausência de reconhecer e de entender a história dos seus antepassados, como a gente poderia pensar, né, as lutas para essa compreensão das pessoas que foram um dia sequestradas em África, escravizadas e tal, e a dificuldade que essas pessoas têm, né, às vezes, de olhar para esse passado e encontrar os seus antepassados. Então, eu acho que a história a gente pode não concordar com a forma como determinados grupos sociais significam a história no seu cotidiano, mas ela está sempre ali. E ela tem sido ressignificada e ela tem se colocado no embate público de um modo muito tenso, e a gente tem vivido isso na nossa cara, assim, nos últimos anos. Então, são as memórias da ditadura que estão ali efervescentes, são as memórias em torno desse passado escravista que também não dá para a gente colocar tudo na conta da escravidão, né? Às vezes a gente esquece que o racismo ele se reescreve, ele se rearticula, e a gente também tem responsabilidade sobre isso. Não é tudo culpa de um dia ter havido escravidão, mas o Brasil tem uma história muito calcada na violência, né? Na violência da escravidão, na violência contra os indígenas, na violência contra as mulheres, na violência da ditadura, e não só da ditadura civil-militar. Então, eu entendo que eu tô o tempo todo, meu filho não tem 6 anos ainda, e eu já li livros sobre a luta por liberdade, assim, a gente ganhou um livro da professora Carla Rodegueira, inclusive, ele amou, eu achei que ele não ia sacar, assim,
e a gente leu a história de um menino que acabou conquistando a liberdade, e ele ficou super, super sensibilizado, e agora ele vê as coisas na TV e ele já consegue vincular, sabe? Então, meus olhinhos brilham, sabe? Eu não consigo te dizer que não. Faz todo sentido na minha vida. Eu estou o tempo todo pensando de modo histórico, o tempo todo raciocinando assim, o tempo todo quando eu vejo jornal eu fico pensando, poxa vida, porque o Sendero Luminoso em tal país, porque os sandinistas, olha ali, ó, o que está acontecendo agora na Nicarágua, não sei o que. Eu estou o tempo todo fazendo esses raciocínios. Então, mas é que daí eu sou suspeita para falar, né? Porque eu sou historiadora. Mas eu acho que as pessoas, com ou sem maior proximidade com a história enquanto disciplina, elas estão o tempo todo reativando a história. Então não tem crise não, sabe? Eu acho que a gente tem que ocupar os espaços, a gente tem que admitir que o nosso saber ele é importante. E é isso, já falei demais, já passei do tempo, né? Então, acho que eu vou parar. Tá ótimo, foi muito boa, adorei a entrevista. Que bom. Te ouvir também, eu acho que é isso mesmo. E também a história nos conecta, é muito bom assim poder te reencontrar. A gente se encontrou eventualmente em alguns eventos, né? Por aí. E é muito bom poder te reencontrar. A tua contribuição para esse projeto foi muito grande, porque, como eu disse, né, nós temos muita vontade de ouvir quem atua, quem trabalha com história, atua na profissão para além da sala de aula, né? E é importante esse mapeamento para esse projeto também. E também foi uma oportunidade de relembrar assim, questões que envolveram a nossa formação dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professores queridos que você mencionou, é sempre muito Desculpe, público ouvinte, desculpem eu que eu falo o nome das pessoas para o Evandro, porque eu sei que ele conhece, daí eu fico aqui nesse tete a tete, né? Mas depois vale a pena, quem não conheceu os nomes que a gente citou, vale a pena ir atrás, né? Porque a gente só falou de gente boa. Isso. Eu quero reforçar em particular também um dos nossos professores queridos que você mencionou, o professor Henrique Padrós, que infelizmente, né, no ano passado nos deixou, né, uma pessoa muito importante na nossa formação, muito importante no Departamento de História da Universidade, né, Federal do Rio Grande do Sul, e muito importante na vida de todo mundo, porque passou pela vida dele, né? Então, sim, uma dessas pessoas para quem a gente deve essa sensibilização em torno das memórias, assim, da correlação entre história e memória e o reconhecimento dos familiares de mortos e ex-presos políticos, né? Assim, alguém que desbravou esse campo, assim, quando a gente ainda não falava tanto sobre ditaduras, quando o ensino de história ainda não era algo tão, né, não estava tão na vitrine, porque hoje em dia falar de ensino de história, inclusive dentro dos departamentos, é bonito, né? A gente tem prof. História, mas eu sei que o Henrique é alguém que começou com isso quando ainda não tinha tanto glamour, assim, então acho que a gente deve um pouquinho a ele em diversos aspectos. Você tem toda a razão, muito importante isso que você falou agora, é verdade, é muito verdadeiro, importante esse registro. Então, tá ótimo, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço pelo convite, Evandro, foi um prazerzão. Foi Fico à disposição. Se quiserem me encontrar lá no arquivo, podem escrever que eu respondo. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo. Tá ótimo. Então, vou reforçar, inclusive, então, agora, né? Clarissa Sommer, historiadora do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, a PERS, né, a sigla. Quem tiver interesse pode visitar, né, sites, enfim, buscar na internet um pouco para conhecer o trabalho. Nesse momento, com o período eleitoral, nós estamos com as redes sociais congeladas, mas o arquivo tem Instagram, Facebook, Twitter, então depois a gente pode se encontrar também. Tá ótimo. Aqui também, na UFRN também tem acontecido isso durante o período eleitoral, mas depois, né, daqui para frente. Em seguida. Que seja positivo esse período aí para nós. Boa sorte para nós nessa perspectiva também. É verdade. Tá, até breve, Evandro. Valeu, muito obrigado. Então, tchau, quero só reforçar, desculpa. Quero reforçar rapidinho aqui, então, agradecer, né, a quem nos assistiu, quem vai nos assistir no futuro, porque as entrevistas ficam gravadas, né, disponíveis nos canais do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da UFRN, séries UFRN, no YouTube e também no Spotify. E a gente, na semana que vem, volta com uma nova entrevista desse projeto. Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.